Silêncio aí, pessoal. Então, nós vimos na aula, concluir a aula passada, demonstrando que as funções seno e cosseno são diferenciáveis, né? Com derivada do seno em x igual ao cosseno de x e a derivada do cosseno em x igual a menos o seno de x, qualquer que seja o x real. Isso foi o que fiz na aula passada. Seno e cosseno são funções diferenciáveis. Agora, diante disso, é o seguinte: como a tangente é, por definição, a razão seno e cosseno, é a razão do seno pelo cosseno, tá? Como tangente é seno sobre cosseno, então qual é a conclusão? Tem-se exatamente tangente diferenciável, porque é a razão de duas funções diferenciáveis, com, bora lá, quem é a derivada da tangente em x, tá? Derivada da tangente em x, tá? E dado x no domínio da tangente, quem é a derivada da tangente em x? Qual é a regra para derivação? Qual é a regra para derivação? Qual é a regra de derivação que eu vou usar aqui? Vai ser a multiplicação, vai ser o produto, E qual é a regra de a tangente é a razão do seno? Que regra é essa? Regra da cadeia? Regra de quê? Quociente. Regra do quociente. Quociente de duas funções. Então a derivada é a regra do quociente. Então como é que fica aqui? Como é que fica? Derivada do seno multiplicado pelo cosseno menos o seno em x, tá? Dividido pelo quadrado do cosseno de x, quadrado do denominador. Isso, portanto, é igual. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então fica o quadrado do cosseno, menos o quê? Seno vezes a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos o seno. Então vai ficar mais quadrado do seno. Quadrado do seno. Tá? Dividido pelo quadrado do cosseno de x. Mas quem é, tá? Quem é o cosseno, o quadrado do cosseno em x mais o quadrado do seno em x? É o quê? É 1. Identidade fundamental da trigonometria. Isso aqui é 1 sobre
o quadrado do cosseno, tá? Que é igual ao quadrado do inverso do cosseno. E o quadrado do inverso do cosseno é o quadrado da secante. Ou seja, dado x no domínio da tangente, você tem que a derivada da tangente em x é o quê? É o quadrado da secante. Tá? Em x. Isso qualquer que seja x no domínio da tangente. Então você tem mais uma fórmula. Tá? Agora, você tem o seguinte. Tens, tá? Quem é a tangente é o seno sobre o cosseno. Então eu pergunto, quem é o cosseno de x? O cosseno de x. O cosseno de x. Melhor dizendo, quem é o seno de x? O seno de x, isso é o cosseno de quem, hein? Vocês têm que lembrar, vocês têm que estudar, vocês precisam ter essas fórmulas em mente. Quem é o seno de x? Hã? É o cosseno de π sobre 2 menos x, qualquer que seja o x real. Daí, já foi visto. Daí, o seno de x é diferente de zero, se somente se o cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Ou seja, o seno de x é diferente de zero, isto é, o x pertence ao domínio da cotangente, que a cotangente é o cosseno de, a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Então, o x pertence ao domínio da cotangente, se somente se, daí, dado x real, o x pertence ao domínio da cotangente, se somente se, π sobre 2 menos x, pertence a quem? Ao domínio da tangente. Porque se o x está no domínio da cotangente, seno de x é diferente de zero, isso é se somente se. Mas o seno de x é diferente de zero, então o cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. E aí o π sobre 2 está no domínio da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente. E eu vou reforçar isso, porque é o seguinte, tá? Quem é a cotangente de x? A cotangente de x, quem é? Hã? Quem é a cotangente de x? Por definição, é o cosseno de x sobre o seno de x. E quem é o cosseno de x? O cosseno de x é o seno de π sobre 2 menos x. Sobre o quê? Sobre
tá? Sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Isso aqui é igual a quê? A tangente de π sobre 2 menos x. Isso, qualquer que seja o x, pertencente ao domínio de quem? Da cotangente. Tá? Então, na verdade, isso aqui que é mais um ponto. Assim, vírgula, você tem isso aqui. Logo, se você analisar o seguinte, quem é a cotangente de x? É a tangente de π sobre 2 menos x, qualquer que seja x no domínio da cotangente. E se o x está no domínio da cotangente, π sobre 2 menos x está no domínio da tangente. Só que a tangente é diferenciável. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a composição da tangente, que é uma função diferenciável, com a função afim, que é uma função diferenciável. Mas a composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Então, conclusão. Logo, pela regra da cadeia, a cotangente é diferenciável e quem é a derivada da cotangente em x? Aí eu olho para cá. A cotangente de x é a tangente de π sobre 2 menos x, qualquer que seja x no domínio da cotangente. Preste bem atenção. Isso aqui, ó. Isso aqui é a composição de duas funções diferenciáveis. E é fundamental essa equivalência aqui. Se o x está no domínio da cotangente, π sobre 2 menos x está no domínio da tangente. Tá? Então eu tenho aqui a composição de duas funções diferenciáveis. Função tangente com a função afim. Então a derivada é a derivada da tangente, aonde? Em π sobre 2 menos x, vezes quem? Vezes a derivada de π sobre 2 menos x, que é quem? Menos 1, em relação a x. Então isso aqui é o quê? É menos. Então qual é a derivada da tangente? Hã? Qual é a derivada da tangente? Quem é a derivada da tangente? Então isso aqui fica menos o quadrado da secante de π sobre 2 menos x. Tá? Agora, um parêntese, tá? Um parêntese. Mesma coisa. Dado x, dado x real, tá certo? Dado x real, x pertence ao domínio de quem? Da secante, tá? Se e somente se, olha, quanto é que o x está no domínio da secante? Quando é que o x está no domínio da secante? Quem é a secante? Quem é a secante? É 1 sobre o cosseno. Na verdade, eu quero isso. O x pertence ao domínio da cossecante. Quem é a cossecante? 1 sobre o cosseno. Então, se você olhar para cá, tá certo? Ó, a secante é 1. A cossecante é 1 sobre o seno. Desculpa, a cossecante é 1 sobre o seno. Desculpa, a cossecante é 1 sobre o seno. Então, o x está no domínio da cossecante se somente se o seno é diferente de zero. Mas o seno é diferente o seno de x é diferente de zero se somente se o cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. E o cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero se somente se π sobre 2 pertence a quem? Ao domínio da secante. Tá? Então, assim, bora ver.
quem é a cossecante de x. Ó, quem é a cossecante de x? Quem é? É 1 sobre o seno de x. Mas isso aqui é 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Que é o quê? Quem é o 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos x? Quem é? É a secante de π sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x no domínio da cossecante. Tá certo? Logo, você tem o seguinte. Logo, você tem a seguinte coisa. Quem é a derivada da cotangente? Quem é? Quem é a derivada da cotangente x? Quem é? É menos o quê? O quadrado de quem? Quem é a secante de π sobre 2 menos x? Isso aqui, ó. É a cossecante de x ao quadrado. Isso, qualquer que seja o x, aonde? No domínio da cotangente. Porque o domínio da cotangente é o mesmo domínio da cossecante, não esqueça. Então você tem essa fórmulazinha aqui. Tá? E eu vou por esse caminho porque isso aqui é uma coisa importante, ó. A cossecante é a cossecante de x é a secante de π sobre 2 menos x. Qualquer que seja x no domínio da cossecante. E também a outra. A cotangente de x é o quê? É a tangente de π sobre 2 menos x. Qualquer que seja x no domínio da cotangente. Tá bom? Então você tem essa fórmulazinha aí. Agora, como secante é quem? É o inverso multiplicativo de quem? Do cosseno. Nós temos, tens mesma razão, né? Mesma razão da tangente, porque isso aqui é inverso multiplicativo, tens secante diferenciável, tá? A secante, ela vai ser diferenciável. Tens secante diferenciável. E vamos ver quem é a derivada da secante em x. Isso aqui, derivada do inverso multiplicativo, é menos a derivada do cosseno em x sobre o quê? Sobre o quadrado do cosseno em x. Mas quem é a derivada do cosseno em x? Menos o seno de x. Com menos daqui fica seno de x dividido por quem? Cosseno de x. Tá? Mas isso é igual a quê? Quadrado do cosseno. Mas isso é igual a quê? A seno de x sobre o cosseno de x, tá bom? Vezes 1 sobre o cosseno de x. Mas isso é a tangente de x vezes a secante de x. Isso, qualquer que seja o x no domínio da secante. Secante é diferenciável. Então você tem, Você tem o seguinte. Você tem a seguinte fórmula. A derivada da secante, a secante é diferenciável,
E a sua derivada em x é a tangente de x vezes a secante de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da secante. Aí morreu. Morreu pelo seguinte, ó. Agora a cossecante, ó. Olha aqui, ó. Quem é a cossecante de x? É a secante de π sobre 2 menos x, qualquer que seja x, no domínio da cossecante. Então, a cossecante, ela é a composição de duas funções diferenciáveis. É a composição da secante com a função afim, que é diferencial. π sobre 2 menos x é uma função afim de x. Então, pela regra da cadeia, então, daí, de novo, pela regra da cadeia, tá com letra maiúscula, pela regra da cadeia, secante não, cossecante é diferenciável, e agora vamos para cá. Então, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Cadê? Cossecante de x é a secante de π sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x no domínio da cossecante. Então, quem é a derivada da cossecante? Pela regra da cadeia. Tá? Então a forma que você vai usar é essa, vou colocar aqui. Quem é a cossecante de x? É a secante de quê? π sobre 2 menos x, qualquer que seja o x no domínio da cossecante.